Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. Estamos começando mais um Degustando Conversa e hoje nós vamos falar sobre finger food e provar alguns deles. Você vai ver tudo isso e muito mais aqui na TV Borborema. E hoje eu vou preparar para você de casa 3 opções de finger food. Tenho certeza que em algum momento você que gosta de cozinhar já preparou alguma opção de finger food, porque nada mais é do que um pequeno petisco para você degustar ou o seu convidado fazer. Nessas 3 opções que temos hoje, nós vamos ter uma almôndega, uma carne de porco e um salmão. Vocês vão ver maiores informações e tudo sobre isso daqui a pouco. Mas para cozinhar, a gente vai precisar de Agora que já separamos os ingredientes, vamos começar a cozinhar o primeiro dos 3 finger food. Eu trouxe aqui para vocês o salmão, é um salmão simples, a gente vai fazer um tartar de salmão e vocês vão ver que é bem simples. Os ingredientes que estão aqui, um creme cheese, o molho shoyu, o limão, o próprio salmão, obviamente, e aqui 2 ervas in natura, o tomilho e o alecrim. A gente primeiro já está aqui bem cortado o salmão, vou colocar aqui, tá? Lembrando que como o salmão já está pequeno e é uma carne muito macia, você tem que ter muito cuidado quando for mexer os ingredientes para não ficar aquela coisa muito amassada, né? Ficar pelo menos com uma certa consistência. Eu vou aqui só misturar bem, tá? Os ingredientes. Peguei uma colher, como eu falei para vocês, por conta da própria consistência do salmão, tá? Estou misturando bem, fazendo na verdade uma marinada com as ervas e também com limão. Não estou colocando aqui pimenta, mas pode ser colocado a gosto. E também não estou colocando sal, que depois a gente pode verificar isso. É bom lembrar que o limão ele tem um efeito, né, de fazer um cozimento natural. É por isso que, por exemplo, quando a gente pega alguns tipos de marinada, sempre se trabalha muito com limão, se trabalha muito com abacaxi. Você pode também trabalhar com a cebola, que é justamente para fazer um processo químico natural. Depois de ter misturado aqui, eu vou agora colocar aqui na geladeira para que ele fique marinando. Vou colocar aqui também os outros ingredientes. Enquanto ele está marinando, eu vou pegar os ingredientes da almôndega para que a gente possa fazer. E enquanto a almôndega está no forno preparando, porque aí vai precisar a gente assar ela no forno para a gente ganhar tempo, aí a gente vai preparando o outro finger food, conclui os outros 2 primeiros e aí a gente tem 3 opções para a gente fazer o nosso bate-papo de hoje. Vou agora pegar os ingredientes e começar o segundo finger food. Bem, aqui já está nosso segundo finger food. Está aqui todos os ingredientes. Nós temos aqui a farinha de rosca, o ovo, a cebola já cortada, alho, nós temos a azeitona, nós temos cebolinho, bacon e a própria carne moída já para a gente fazer a nossa almôndega. É importante perceber que aí sempre se aconselha muito que a gente coloque o palito, embebedeça o palito em água, para que quando ele vá no forno, ele não pegue fogo ou não fique, logicamente, aquela coisa tostada. Mas aí você já sabe. Primeiro eu vou colocar aqui a carne. A gente está colocando aqui uma porção. Como é um bate-papo, que é só para mim, tá? Eu estou colocando aqui a carne. Vamos colocar aqui os ingredientes. Eu vou colocar logo aqui o ovo, para dar aqui a liga, tá? Vamos colocando aqui a mistura. E eu vou colocar aqui a cebola. Vou colocar aqui os ingredientes. A gente está utilizando um pouco de bacon. Tá? E por isso a gente está diminuindo na questão do próprio azeite, do uso do azeite, porque o próprio bacon já tem sua gordura e isso faz com que ele, o alho agora, isso faz com que ele necessariamente, ele já pegue, tá, o seu processo
da própria gordura, já se vê isso no lugar do próprio azeite, tá? Tô aqui fazendo a mistura. Vou colocar aqui a azeitona, vou colocar a farinha de rosca por último, até porque a quantidade que a gente vai colocando, a gente vai colocar essa quantidade, tá? De acordo com a gente sentir a consistência, para nem ficar aquela coisa nem muito molhado e ao mesmo tempo também nem muito seco, tá? É muito uma preocupação daquela que a gente termina tendo com cuscuz. Se bem que alguns dizem que cuscuz é igual, é como beijo, tem que ser molhado, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, aqui a gente tem que ter a consistência, tá, adequada. Eu vou colocar aqui o cheiro verde, o coentro, na verdade, o cebolinho. Colocar uma quantidade que eu acho razoável, e aí é muito a gosto, tá? E eu tô colocando no palitozinho, até porque ficaria uma forma mais prática da gente tirar e da gente comer mesmo, viu, gente? Você tá aí de casa, só para deixar bem claro, a gente vai ter essa forma prática de colocar. Aqui eu vou colocar aqui uma certa quantidade, tá? Para logicamente ele ficar um bolinho consistente, né? Mas também não ficar aquela coisa muito seca, né? Aquela coisa que a gente sabe que também não fica legal, tá, gente? Então vou aqui caprichar bem pra gente ter uma massa, digamos assim, da almôndega bem homogênea, tá? Vou botar aqui mais um pouquinho. A gente tem uma massa bem homogênea. Eu vou misturar aqui mais e mais. Tô tendo cuidado para não ficar empapado, tá? Não ficar aquela papa. Mas ao mesmo tempo a gente tem a massa aqui bem homogênea. Veja que já deu liga, né? O ovo é justamente para isso, tá? Eu hoje estou cozinhando já sem dolmã, tá? A gente tá aqui já fazendo isso, porque como eu falei para vocês no início do programa, a gente chega em casa, tem dia que chega com vontade de querer fazer uma coisa diferente, chega com vontade de querer fazer, e aí já entra já na cozinha, já começa a fazer, ou já tem uma convidada esperando, uma convidada, e a gente já começa a fazer os ingredientes, a preparar, abre a porta da geladeira, e aí já começa a fazer, enfim, tem coisas que a gente faz e percebe que está fazendo quando chega em casa, né? E é bem assim que eu estou querendo fazer, dar essa ideia para vocês. Veja que já tem uma massa aí, eu vou mostrar aqui Mil, se puder pegar aqui, uma massa bem homogênea, tá? Aqui eu vou tirar os bolinhos, vou colocar aqui, fazer um bolinho para cada um, tá? Fazer aqui um bolinho pequeno, certo? Vamos aqui colocar os bolinhos. Tô aqui, um bolinho de almôndega para cada um. A gente vai botar um pouquinho de azeite, tanto na frigideira, que vai estar pré-aquecida, como no próprio, tá? Então aqui a gente escolhe untar um pouquinho a frigideira e ao mesmo tempo também o próprio bolinho. Mas lembrando que já tem um bacon que já tem essa capacidade da gente... Fiz uma maior e uma menor porque depende da fome. Mas enfim, você pode fazer o tamanho aqui, na verdade, é muito disso, né? Da escolha que você vai fazer. Tô colocando aqui. Isso aqui ficou grande demais, fora do, digamos assim, do padrão. Tá? Eu vou fazer só 4, porque como eu escolhi 3 finger food, o que é finger food? Finger food você já sabe, né? Você que tem um certo, já ouvi essa palavra finger, na verdade é dedo, né? Um pedacinho, um petiscozinho, tá? Os espanhóis gostam muito da tapas, né? Eles fazem muito isso no happy hour da vida. A gente também é acostumado a ter alguns petiscos para happy hour. Então finger food é muito esse princípio de você cozinhar, tá? De você cozinhar, né, pequeno petisco, pequenos pratos para você ir comendo e petiscando, né? Ou como diriam os espanhóis, você ir picar seu prato. Então tá aqui. A gente agora vai
colocar para dentro do forno para começar a preparar, botar um pouquinho de azeite, colocar dentro do forno. Vamos preparar o próximo finger food e traz de novo o tartar de salmão para que a gente prepare os três e comece a fazer o nosso bate-papo, a gente possa degustar o nosso finger food de hoje, essas três opções que eu preparei para você de casa. O forno já está pré-aquecido, aguardar para a gente preparar. E agora que eu já coloquei no forno, a gente agora vai pegar os ingredientes do último finger food e começar a preparar. Todos os ingredientes estão aqui do porco com chutney de manga e agora eu vou começar aqui a preparar. Já está cortado os pedacinhos da carne de porco no tamanho exato para que a gente possa fazer. Vou colocar aqui os pedacinhos, tá? Tirar aqui o alho para dar o tempero e aqui o limão para que a gente também faça um processo um pouco parecido com o que a gente fez com o salmão, tá? Mas logicamente que é bem diferente, vou só usar um pouco aqui, não vou usar muito. Eu particularmente adoro carne de porco com limão. A carne de porco, quando ela se traz, por exemplo, um churrasco, e você tirou de um churrasco, ela sai da brasa naquele momento, e você bota o limão por cima, realmente ela fica insuperável, tá? Vou misturar aqui com a mão mesmo. Tá? Vou deixar aqui, vou só reservar aqui na geladeira por 15 minutos, bem rapidinho, e aí a gente começa a fritar primeiro, a preparar esse porco, depois a gente prepara o chutney de manga, que será a base para a gente poder degustar para este prato aqui, esse finger food que a gente tem aqui para vocês. Esperar só um pouquinho, 15 minutos, tira e a gente faz o restante. Eu agora vou pegar o nosso porco, que eu deixei lá 15 minutos aproximadamente, e vamos começar a fritar. Vou tirar aqui. Ops. Vou só esquentar. Essa boca tem um problema com a minha pessoa, mas enfim. Tá aqui o óleo que eu vou colocar, tá? Vou colocar todo, mas só são 4 pedacinhos. Vou colocar todo, não tem problema não. Só são 4 pedacinhos. Vou deixar o óleo aquecer um pouco para a gente poder colocar o nosso porco, tá? Onde a gente vai dourar ele. Depois a gente reserva mais um pouco, faz o processo com a cebola para depois a gente fazer o complemento. Quando a gente concluir o nosso porco, aí a gente vai para o tartar e depois as almôndegas, preparou os 3 finger foods e aí agora é a melhor parte, pelo menos para mim que estou aqui, que é provar esses finger foods e a gente bater um papo, falar um pouco sobre o que é o finger food, enfim, e algumas outras curiosidades do universo gastronômico. Bem, tá aqui o fogo, eu vou colocar aqui em fogo médio, tá? Para aquecer, tá praticamente pronto. Aqui eu vou tirar aqui os pedaços, a gente vai colocar 4 pedacinhos. Lógico, como eu estou colocando que tinha um limão, né? Vai salpicar um pouco, que é normal, líquido. Estou aqui chegando ele aqui dourando, vou virar aqui um pouco. Tá absorvendo. Tá? Veja que a gente tem que ter muito cuidado para não passar do ponto. Seja porque o alho ele não pode passar do ponto, seja porque a própria carne do porco também não pode passar do ponto. Eu vou reservar um pouco o porco, depois eu trago ele de volta para a gente concluir o processo. Vou acrescentar agora a cebola, vou refogar bem, tá? Aqui em fogo baixo. Agora eu vou colocar novamente, tá, o meu porco. Deixa eu só destravar aqui que eu travei, para facilitar. Vou deixar aqui um pouco para o sabor, o aroma e o sabor da cebola se misturar.
E aí a gente acrescenta os ingredientes. Cebola eu acho particularmente, cebola crua eu gosto, tem gente que não gosta, mas a cebola quando ela passa por esse processo de cozimento, seja ele através da brasa, ou neste caso aqui, você fritando, ela tem um sabor para mim, um sabor muito bom, que ajuda muito. O bife acebolado, o fígado acebolado realmente é um sabor muito bom. Eu agora vou aqui só colocar, acrescentar a água, tapar a nossa frigideira. Tá em fogo baixo, tá? Só colocar aqui. Tama um pouquinho só, porque como eu vou deixar aqui um tempo, o tempo que a água vai evaporar é justamente o tempo que a gente vai precisar para isso. Só misturar bem aqui, a gente ter aqui cada um dos ingredientes. Agora eu vou tapar, tá? Deixar aí por 2 minutinhos, enquanto a gente prepara o restante desse prato, que é o chutney especificamente. Bem, cuidado, você sempre deve tirar a tampa voltada para você, que aí qualquer calor que tiver, você já joga pro lado de lá. Depois que abrir, vou desligar e vou reservar aqui, tá? Enquanto eu agora vou preparar o chutney, e aí depois lembrando que aqui a gente vai pegar a cebola e a própria carne, né? A carne de porco, para preparar o resto. E aí, por último, do nosso finger food, vou pegar aqui a minha panela, tá? Botar aqui novamente em fogo médio. Vou colocar aqui o vinagre balsâmico, tá? Vou colocar aqui o açúcar, para fazer meio que a calda, né? E vou colocar aqui metade da água. Tá? Vou mexer aqui para o açúcar se misturar bem com a calda e eu poder ter essa conversa com vocês. Vou colocar aqui a manga, tá? O próprio líquido da manga já tem. Então, vou colocar aqui a pimenta de cheiro para ser o quebra e também dar aquela cor bonita, né? Verde e amarelo. Apesar de que a seleção brasileira não está merecendo, mas é Brasil, né? A gente tem essa questão do nacionalismo. Eu desde de criança, quando eu nasci, quando eu me formei de gente, né? A gente tem na escola de que as cores da bandeira do Brasil é verde, são nossas matas, amarelo é nosso ouro, né? Azul e branco o céu e lógico, o mar e, na verdade, o céu. E o que é engraçado é que necessariamente, quando eu estive na Ilha Fiscal, porque no dia 9 de novembro, foi o último baile, em 1889, obviamente, foi o último baile do Império, onde o Império cai, que foi uma ostentação gigantesca, mas tinha inclusive o cardápio, que é interessante. E a guia turística que estava lá, que tem um conhecimento da história, foi treinada para isso, ela mostrando justamente que o verde da nossa bandeira, ele é o brasão da família imperial, era o verde da brasão da família imperial de Dom Pedro. E o amarelo era justamente da mãe dele, que também tinha um brasão imperial. E eu fiquei realmente... E ela diz, segundo ela, obviamente, ela diz que a história tem várias vertentes, ela disse que foi incorporado que era o verde e o amarelo, foi para que não dissesse que era o símbolo da realeza. Como a república tinha sido criada, então você precisaria criar uma relação diferente da relação com a família imperial. Você não podia ter a bandeira do Brasil relacionada à família imperial. E daí foi incorporado pela república esta ideia de que o verde e o amarelo não vinha dos brasões da família imperial. Curiosidade à parte, só porque eu falei aqui em verde e amarelo, que vale a pena. Eu vou até ter alguns amigos historiadores, Valério e Eric e Damião, eu já entrevistei, todos os três são amigos historiadores de Cícero Agra, Damião Lima. Eu vou perguntar aos 4 depois se essa história tem fundamento ou não, desse bendito verde e amarelo que não representa nossas matas e não representa o nosso ouro. Como aqui eu tenho um líquido, eu vou fechar, vou tapar aqui, vou só diminuir em fogo baixo, que é o tempo que ele chega, e eu vou trazer o salmão agora, vou pegar os ingredientes de salmão para a gente poder concluir o primeiro prato, que a almôndega está praticamente pronto e o chutney também. Bem, ali já está concluindo, aqui já marinou, vou colocar aqui o shoyu, tá? E por último o creme cheese. Vou fazer aquela mistura básica, tá? Para que a gente possa
agora colocar todos os ingredientes, montar os finger food e a gente poder degustar os nossos pratos de hoje. Veja que ele fica com uma cor bacana, né? Por conta do shoyu. E aqui pode ser numa colher, você servir, ou pode ser, enfim, pode usar um crouton para botar como tipo um patê, em cima. Enfim, compete aquilo que você quer, mas fica muito gostoso. Eu estou só aqui misturando para que haja uma incorporação bem forte do shoyu com o salmão e também com o creme cheese. Acho que aqui já deu, já está aqui no ponto. Quando você mexe e você não encontra mais o creme cheese isoladamente, ele já está bem homogêneo e pronto para servir. Vou deixar aqui, vou só olhar aqui mais uma vez, de novo levantando, que já deu, vou desligar e aí a gente agora vai preparar os 3 pratos. A almôndega já deu, a lei já apitou no momento certo. Os 3 pratos agora é só montar para a gente provar os 3 finger food de hoje. E hoje, como eu falei para vocês, vocês viram a gente preparar os 2 finger food, na verdade 2 petiscos rápidos, né? Eu gosto muito do conceito que os espanhóis têm do picar, né? Das tapas que eles chamam, né? Que é do happy hour, que é esse pequeno petisco, onde você vai degustando, você vai comendo, enfim, vai batendo um papo. Eu já me peguei várias vezes, sempre que tive a oportunidade, e às vezes vou petiscando até no almoço mesmo, e quando menos espero até minha fome já foi embora. E isso é um pouco, né, o espírito de você chegar à noite, não comer um prato muito forte, você pegar necessariamente, fazer alguns petiscos, e aquela história da vibe que eu falei no início do programa, de chegar em casa, quero fazer algo diferente, não vou nem trocar de roupa, já vou direto para a cozinha, vou preparar o que tem, olhar na geladeira, fazer a junção dos ingredientes. E aqui foi muito isso, né, ingredientes fáceis, rápidos, e pratos que podem ser feitos de formas diferentes, com princípios diferentes. Você tem o salmão, você tem o porco e você tem a carne, ou seja, 3 proteínas bem diferentes para que você possa comer. E eu tenho certeza que quando você fizer em casa, você vai adorar esses pratos e você pode colocar todo o seu, digamos assim, o seu toque dentro do prato, misturar com algum molho. O salmão, por exemplo, aqui você pegar um crouton, um pedacinho de pão, uma torradinha, enfim. Aí cabe a você fazer as misturas, que cozinha muito isso, né? Cozinha muito mistura. A gente falava no último programa, inclusive, um pouco sobre a cozinha, sobre o universo gastronômico, falava sobre justamente a questão do comfort food, né? Aquela comida que nos deixa confortável. A gente hoje está trabalhando com outro princípio dentro da gastronomia, que é do finger food. A gente teremos outros programas também, com outros princípios, com outras vertentes, né? Outras escolas que também trabalham com outro contexto, com outra concepção. Vocês vão acompanhar isso no programa, é uma meta que a gente vem fazendo isso até chegar à reta final deste ano de 2019, que é justamente já o programa voltado para as festas de final do ano, o Natal e o Ano Novo. Aí terá um programa todo focado. Mas enquanto isso, a gente vai tentando falar um pouco sobre isso. Vou provar aqui primeiro. Está aqui o nosso tartar de salmão. Muito bom. O creme cheese dá um gosto todo especial. Isso é um prato cru, né? Eu usei apenas o limão para ter um processo químico de cozimento, mas é um prato cru. Você está fazendo a mistura, o salmão com limão, com o próprio creme cheese e o shoyu dá esse gosto bem diferente, um gosto muito bacana. E o tartar tem essa coisa curiosa, né? O tartar, segundo alguns dizem, ele surgiu com os mongóis, e que é uma lenda muito próxima da nossa carne salgada, né? A carne seca, que a gente chama.
Diz que, na verdade, o tartar foi uma invenção dos mongóis que botava a carne embaixo da sela e saía para as grandes cavalgadas e as grandes guerras. E o contato da carne com o suor do cavalo, porque estava na parte da sela, fez com que, necessariamente, a carne fosse salgando. E ela fosse, de certo modo, fazendo um cozimento natural. Ela vai desidratando e fazendo um cozimento natural. E se tornou justamente a carne crua sendo comida e sem ter grandes implicações dela se perder, dela estragar. E o tartar hoje é um prato que é muito consumido na França, né? Eles gostam muito do tartar. Outros países ou algumas outras culturas também usam esse princípio da carne crua, o japonês que o diga, mas enfim, não vou nem me adentrar à questão do sushi, do sashimi, mas especificamente esse tipo de mistura de condimentos com a carne crua, com peixe cru, para que eles façam esse cozimento e possa ser comestível com sabor razoável. Os franceses têm isso com tartar, os alemães têm isso com racapete, o próprio árabe, né, a questão do quibe cru que se come, é um quibe misturado com isso. Enfim, é muito presente na gastronomia em vários países do mundo. Então o tartar tem isso, é o mesmo princípio da carne seca, né, a carne sol. É algo que você não precisa, né, condicionar na geladeira para que dê uma longa vida, né? Pela própria concepção de como ela é feita, há uma longa vida, justamente por isso se salga muito, para que ela possa perdurar. E lembrando que foi os mongóis, segundo alguns, que criaram o tartar, mas na prática o que eu quero dizer para vocês é que algumas coisas, quando surgem a necessidade, a gente vai se adaptando a ela. Eu tenho aqui o outro, que aqui é a carne de porco, né? Vocês viram o chutney de manga. E aqui é o outro finger food de hoje. Então vamos provar aqui com a cebola. A cebola fica meio que caramelizada porque a gente deixou justamente para que ela tivesse essa textura. E por último, uma almôndega, né? Um molhozinho aqui de mostarda. Foi aqui no forno. E você veja que os 3 pratos, um foi uma colher, o outro eu coloquei diretamente na boca pelo próprio recipiente, com uma colher. E aqui eu estou pegando um espeto para também colocar diretamente na boca, que é o princípio do finger food, né? Você degustar diretamente, pegar do próprio pratinho e colocar, ou com a mão, né? Pegar com as mãos e colocar, ou se não, você usar aqui como utensílio aqui, um espetinho, como a gente viu, que é a nossa almôndega. E depois de ter provado os 3 finger food de hoje, eu vou deixar o desafio de casa, né? Nós estamos aí fazendo uma campanha no nosso Instagram, Degustando Conversas, para que você dê sugestões de receita. Você também, se quiser participar do programa, manda a receita, a gente vai fazer uma seleção, vem cozinhar aqui conosco e quem sabe você também não pode fazer alguma opção aí de finger food para que a gente possa apresentar aqui em programas futuros. Enfim, vou degustando aqui o restante do finger food. O programa Degustando Conversas vai chegando ao fim e quero convidar você no próximo sábado, 12h30, aqui na TV Borborema, mais Degustando Conversas com você.